Olá pessoal, eu sou Vanessa Freitas. Vamos continuar os vídeos fazendo fotos lindas com o seu celular? Como eu falo, tem horas que tem que ser o fotógrafo profissional, como por exemplo um casamento, né? Mas no dia a dia nós não vamos estar todo o tempo junto com vocês, então por isso que eu falo que nós fotografamos os melhores momentos e vocês fotografam todos os momentos. Então, para que todos os momentos sejam fotografados de uma forma linda, para ficar uma bela recordação, vamos aprender um pouquinho mais. Lembra que nos outros vídeos eu falei de usar a câmera em modo manual? Câmera do seu celular em modo manual? Daí eu falei alguma coisinha sobre ISO, balanço de branco, exposição. Eu falei que depois eu traria os videozinhos aqui para vocês. Então, quem não assistiu, volta lá na playlist do canal. Os vídeos estão todos enumeradinhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que esse é o 8º vídeo, tá? Tudo na ordem para vocês não se perderem. São videozinhos curtos para ir aprendendo um pouquinho de cada vez, tá? Então vamos lá. Como usar o modo manual no seu celular? Alguns modelos hoje em dia, quase todos os modelos hoje em dia, oferecem um modo manual de se fotografar, tá? Já no app da câmera mesmo do seu celular. Se esse não for o seu caso, você encontra a app para baixar, tá bom? Que esses apps vão permitir você controlar ISO, velocidade do obturador, profundidade de foco, de campo, balanço de branco, temperatura da imagem e até mesmo abertura do diafragma em alguns casos. E alguns também vão fazer vocês tirarem a foto em RAW, não em JPEG. Acho que vocês já ouviram, quem fez foto já comigo já ouviu muito eu falar. Pessoas às vezes perguntam: Vanessa, tem como você mandar uma foto para mim agora? Eu falo: não tem, porque eu tirei ela em RAW, então eu vou ter que trabalhar ela para transformar em JPEG para enviar para você, tá? Calma que eu vou falar sobre isso também, senão eu vou confundir vocês. Vamos aos pouquinhos. Como eu falo, o que são esses controles, né? Acho que às vezes vocês escutam quando eu tô fazendo ensaio, alguma coisa, que às vezes eu costumo conversar comigo mesmo em voz alta, né? Ai, vou mudar o ISO aqui, vou mudar a abertura, exposição, me dá um segundinho, né? Então, o que seria isso, né? Que às vezes vocês podem falar assim: nossa, mas a Vanessa tá falando grego comigo agora, né? ISO. O que é o ISO? Na época da fotografia com filme, ó, lá atrás, eu fotografei com filme, gente. Ai, era tão gostoso revelar as fotos. O ISO representa a velocidade com que o filme reage à luz. Então, um filme de um ISO 100 era mais escuro, precisando de uma maior quantidade de luz para capturar uma imagem, que poderia ser medida com a intensidade de uma fonte de luz, um flash externo, iluminação, luz do sol, tal, com a abertura do diafragma da câmera e com a velocidade do obturador. Exposições mais longas e aberturas mais amplas permite uma maior entrada de luz. Já um filme de ISO 800, ele é mais sensível à luz e exige menos iluminação, aberturas mais fechadas e velocidades mais rápidas para capturar a mesma imagem. Com a chegada da fotografia digital, o conceito de ISO foi transformado para os controles da câmera, tá? Seguindo a mesma lógica, ou seja, maior o número de ISO, foto mais clara, menor o número de ISO, foto um pouco mais escura. Só que, contudo, tomem cuidado com o ISO. Um ISO muito alto, ele vai trazer ruído na foto, deixar ela meio granuladinha. Vocês já devem ter percebido isso. Ah, Vanessa, quanto ISO meu celular suporta? Ou minha câmera suporta? Isso geralmente eu peço para vocês fazerem um teste, tá? Porque às vezes, um exemplo, câmera tem lá ISO altíssimos, mas às vezes a lente que você tá, ou como você está trabalhando, não vai chegar até lá. Então tem um limite, tá? Nunca é o limite máximo realmente que vai estar ali no seu celular ou na sua câmera, tá bom? Faça testes antes de fotografar. Sempre treine. Velocidade do obturador. Nas câmeras fotográficas profissionais, o obturador é um componente físico do equipamento que controla o tempo em que ele fica aberto, capturando a luz e a imagem. Já nos smartphones, eles não têm esse componente, tá? Do obturador. Por isso que às vezes eu falo que dá diferença em tamanho de foto de celular para de câmera mesmo, que vocês tirem com o mesmo formato, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Na câmera, isso é compensado no software, tá bom? Ao escolher uma velocidade mais lenta, por exemplo, você consegue tirar fotos de carros em movimento com aquele efeito de borrado da imagem, que a gente fala de rastro da imagem.
enquanto velocidades mais rápidas você pode congelar a queda de um fio d'água. Tanto que às vezes o pessoal fala pra mim, ai Vanessa, eu vou tirar foto do meu filho, ele não para quieto, borra. Aumenta a velocidade que você vai conseguir tirar foto do seu filho, tá? O mais importante em saber, quando o obturador estiver aberto, qualquer mínimo movimento que você fizer com o aparelho resultará numa foto tremida, tá bom? Então, quando desejar usar um recurso de usar ele mais lento, o ideal é usar um tripézinho. Gente, tem uns tripézinhos tipo esse que eu tô usando aqui, que custa 10, 15 reais. É super em conta, tá? E programar o timer para o início da captura, sem tocar no aparelho até o final do registro da imagem. Porque se você fizer isso aqui no aparelho, tacar o dedo na tela, você vai movimentar ele. Então coloca o time lá 10 segundos. Tá? Se você não tem o tripé, faz aquele esquema que eu já expliquei no outro vídeo. Pega o braço, segura aqui nas laterais, bem firme. Segura com os dois braços aqui no seu corpo. Vendo que daí você pode movimentar sem tremer. Daí você vai colocar no time, esperar, vai sair a foto e aí você se move, tá? Como eu brinco, não respira. Tá? Não respira. Tem a abertura do diafragma. Assim como o obturador, nas câmeras, o diafragma é um componente físico nas lentes profissionais, coisa que também não existe no smartphone, tá bom? E ele acaba sendo compensado novamente digitalmente aí pelo software. A abertura é o tamanho do buraco que a lente abrirá para capturar a sua imagem. Eu tenho na página uma imagem do obturador, gente, depois eu coloco no comentário aqui para vocês, tá? Então, a abertura é o tamanho do buraco que a lente abrirá para a captura da imagem, sendo que aberturas grandes, que representam um buraco pequeno, deixam menos luz passar por ele, mas tem uma distância focal maior, enquanto aberturas pequenas, com um buraco maior, absorve uma maior quantidade de luz com uma distância focal menor. Traduzindo, uma abertura de f1.8 funciona muito bem em situações com pouca iluminação, mas não conseguirá ter elementos em foco, enquanto uma abertura de f/22 exigirá uma maior quantidade de luz no ambiente para capturar a imagem, ou maior tempo de exposição, e consegue incluir mais elementos para focar. Tem coisa para treinar dessa vez, hein, gente? Acho que agora vocês vão falar assim, agora a Vanessa complicou. Só parece que é complicado, tá? Mas eu vou dar dica para vocês usarem tudo isso e vocês entenderem como que funciona. Exposição. Na fotografia manual, controlar a exposição da câmera é essencial para se obter fotos com balanços de brancos mais estourados ou menos pretos mais marcados. As câmeras digitais, elas exibem uma linha de exposição que ela é assim. Ela vai ter, eu falo, uma setinha aqui no meio. Sabe aquela coisinha gráfica, mais e menos? Mais um, mais dois, mais três, menos um, menos dois, menos três. É ao contrário, tá, gente? Tá? Então, o que que acontece? Quanto mais, claro, quanto menos, mais escuro, né? Então, o que eu falo, nem sempre, no entanto, uma exposição centralizada significa que a foto vai estar certa. Tudo depende do seu ponto de vista. Isso que é legal o manual, você vai criar fotos com a sua essência. Como, por exemplo, se você prefere um tom mais sombrio, você pode deixar a exposição mais escura, intencionalmente. Como eu fotografo muito em parques, com a luz do sol, claro, eu às vezes gosto de deixar no mais um. Às vezes tem gente que fala assim, até, Vanessa, sua foto tá super exposta, já tá muito clara. Eu gosto de trabalhar com uma foto mais clarinha, tá? Mas também aí vai exigir do momento. Eu já fiz fotos que as pessoas estavam com roupa mais escuras, tal, mesmo em parques, e aí eu usei um pouquinho mais sombrio, mais escuro. Isso que é legal do manual, gente. Você começa a criar. Quem olhar aquela foto vai falar. Vocês podem ver que vocês olham a foto minha, vocês falam, essa foto é da Vanessa. Vocês olham a foto de outro fotógrafo, vocês falam, essa foto é de tal fotógrafo. Então acontece muito isso, que é a identidade. Você pode fazer isso no seu celular também. Todo mundo que olhar a sua foto vai saber que é sua. Balanço de branco. As condições de iluminação do local onde será feita a captura da imagem influenciam diretamente nas cores que as pessoas e objetos terão em sua foto. Certamente você já tentou fotografar alguma coisa e ao ver o resultado notou que as cores estavam pendendo mais para o azul ou mais para o amarelo, sendo que a olho vivo ou olho nu isso não estava acontecendo. Por que isso?
Na fotografia, isso se chama de balanço de branco e é possível controlá-lo manualmente na câmera do seu celular, tá? Enquanto as luzes da vela e do gênero são mais quentes, outros tipos de luzes, como os fluorescentes, são mais frias. Por isso, para que você consiga fotografar legal um objeto, uma pessoa ser fotografada, sai na imagem com as cores reais, você consegue ajustar esse balanço de branco do aplicativo para compensar essa diferença, tá? Além do controle manual, tem alguns apps também que vão ajudar. Daí, se você entrar no balanço de branco, você vai ver que vai estar lá, por exemplo, dias nublados, luz fluorescente, luz incandescente, luz do sol, luz fluorescente. Vai fotografando o mesmo objeto com cada uma delas para você ver como dá uma cor totalmente diferente. Totalmente diferente. E tem a parte do foco, né, gente? Na câmera profissional, o foco é ajustado no anel da lente, que você vê que a gente segura assim, né? Segurando a câmera aqui, segurando o anel já da lente aqui, né? Aqui tá com o parasol, que quem me conhece sabe que eu não uso nenhuma câmera minha sem ele, que eu brinco de para-dedo. Quando as pessoas chegam perto de mim para proteger a lente, para não bater o dedo na lente, né? Então a gente sempre vira aqui, ó, para fazer o foco. Por isso que muitas vezes vocês falam assim: "Ah, você bateu". Não, tô trabalhando ainda aqui, entendeu? Não é tão rápido às vezes, né? Não é tão rápido às vezes. Então, no caso do celular, você vai tocar na tela e abrir, né? Vocês sabem que eu sou sincera em falar no celular para vocês não fazerem isso, tá? Porque eu prefiro com o celular que vocês cheguem perto, como eu já falei no outro vídeo, ou venha mais para longe. Porque além do tempo, o celular você não tem tanta precisão, você faz, parece que ele vai, né? Então eu pessoalmente eu não consigo muito com o celular, tá? Talvez pela prática do anel da lente, mas eu ainda prefiro a dica do vídeo anterior, quando você quiser focar, chegue um pouquinho mais perto da pessoa, dê uns passinhos, tal, do que ficar puxando aqui que vocês vão perder tempo e muitas vezes, na maioria das vezes, você acaba perdendo quando você vai mexer no foco e você vai automaticamente dar o zoom, você acaba perdendo um pouquinho de qualidade no celular, tá? Já em questão, se você for fazer só o foco, não o foco com o zoom, aí é legal, tá? Porque acho que vocês já perceberam que tem alguns celulares que eles aparecem uns quadradinhos se você colocar no manual. Aí você pode apontar certinho. Por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui da Vanessa agora. Eu vou lá no quadradinho bem no rosto, o rosto vai sair bem mais nítido, o restante vai sair um pouquinho mais embaçadinho, né? Como a gente diz, para entender. Então, o que eu costumo dizer, gente? Pratiquem, sempre pratiquem. Eu, nessa pandemia que tô parada para não perder a prática, tô fotografando meus gatos, beija-flor que vem no quintal, tudo. Então, pratiquem com o seu celular, tá? No início, gente, pode ser que você se confunda um pouquinho até entender a relação, tá? De como funciona o ISO, cobertura, velocidade entre si, uma com a outra. Mas basta combinar diferentes configurações e testando para entender na prática como funciona. Uma dica, gente: não mexa em todos os controles ao mesmo tempo, você vai ficar perdido. Isso eu lá atrás, quando eu comecei também, eu fiquei perdida, tá? E dá muita diferença de um celular para o outro, de uma câmera para outra. Não existe uma receita de bolo. Lá você vai fotografar 1/25, entendeu? Não, cada um é um. Você vai ter que testar mesmo, tá? Então, assim, uma dica para iniciante é você começa registrando a imagem, por exemplo, com o ISO automático. E depois você vai tirando outras fotos da mesma cena, no mesmo ângulo, somente brincando com as outras opções de ISO, para ver a diferença em cada um. A mesma coisa com balanço de branco, a mesma coisa com cada um dos controles, tá? Faça isso com a velocidade, com a abertura. Depois de ter dominado cada um, aí você começa a mexer com tudo ao mesmo tempo, que você já vai ter uma ideia, né? Como eu falei, a questão do manual é a fotografia ser criativa. Daí você vai ter a sua identidade, você já vai saber exatamente como mexer. Daí você vai mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Por conta da cena. Aí você vai conseguir fotos incríveis. E lembra também que eu comentei do JPEG e do RAW? O RAW,
ele é um formato que a gente fala que ele é cru, como se fosse a revelação, como se fosse o filme, a revelação antigamente. O JPEG, ele já é compactado, já é a foto pronta para você postar, tá? O RAW, ele vai dar mais controles para você de edição, tá? Então, os programinhas que eu indico, quem me conhece sabe, eu sou super fã do Photoshop. Demora até um pouquinho para editar minhas fotos, meus clientes sabem disso, mas eu edito uma a uma no Photoshop mesmo. Então, dois programinhas que eu indico para vocês, até mesmo para o celular, é o Photoshop e o Lightroom. Porém, se vocês quiserem eles com todos os recursos, gente, não é grátis, tá? Tem a versão grátis, mas ele não tem todos os recursos. Então, baixa primeiro a versão grátis, começa a mexer, começa a aprender a mexer, depois você compra a licença dele. Tem um programinha também pro celular, eu nunca mexi, mas tem muitos fotógrafos mexendo com ele hoje em dia, por exemplo, assim, para uma imagem que vai somente para a internet, né? Muitas vezes não é uma imagem que vai para um banner, para uma coisa impressa, para um quadro, tal, uma coisa só para a internet, mas é um efeito super legal, que é o PicasArt. Tá? Ele também é pago, ele não tem versão gratuita. Mas se você gosta de fotografia, compensa você tá investindo um pouquinho, não é muita coisa as licenças para celular, tá? E começar a trabalhar aí com as fotos suas do dia a dia para que lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, você olha essas fotos e você não fale o que a gente fala muitas vezes no filme, nossa, socorro, como eu tô nessa foto. Então vocês olhem, vocês verem que é uma foto bonita. Não tô falando para te modificar, para ir lá emagrecer, afinar nariz, afinar a bochecha. E isso particularmente eu não faço, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que mostrar pra gente o quanto bonito a gente é de verdade, a naturalidade, tá? Então quando eu falo aí em edição, gente, você vai editar cores, você vai editar fundo, sabe? Aí vai dar criatividade de cada um de vocês. Ontem mesmo eu tava editando umas fotos com cores de outono. Ficou muito legal. E dá para vocês fazerem isso também, com um pouquinho de paciência no Lightroom ou no Photoshop e não usar mais os filtros prontos que a gente usa aí de Instagram e outros filtros prontos de alguns apps que vocês usam, que são muitos. Não dou nem conta de conhecê-los. Então, gente, espero ter ajudado. Isso, você tá vendo quieta, né? Espero ter ajudado. Como vocês sabem, se tiver alguma dúvida, é só mandar para mim na minha página Vanessa Freitas Foto Vídeo no Facebook, ou então no próprio canal do YouTube, ou no celular pelo WhatsApp 19 98296 2460. Vai ser sempre um prazer ajudar vocês. Gente, a água tá aqui aparecendo no filme. Meus gatinhos sempre dão ar da graça, né? Gatos e pandemia, né, gente? Nossos melhores companheiros. Os cachorros também, os passarinhos, que tem de tudo. Então, gente, quem tiver alguma dúvida, só me perguntar, tá? Eu vou responder para vocês individualmente e quem sabe também vira tema para um próximo vídeo. E continua acompanhando o canal, porque eu vou começar a falar mais aprofundados de cada um dos controles, até mesmo para quem quiser fazer iniciação à fotografia básica. A gente levando em consideração muita coisa hoje em dia dá para se fazer com o celular. Mas quando vocês tiverem um exemplo num casamento, a questão não é nem o celular ou a câmera, a questão é o bom senso de não entrar na frente da gente. Ai, gente, desculpa, eu falei. Tá bom? Então vamos fazer as fotos lindas, tá? São dicas para fazer fotos lindas do seu dia a dia ou quando você não tiver um profissional por perto. Então vamos lá, manda as fotos para mim que eu vou adorar ver os resultados de cada um de vocês. Então, beijo para vocês, até o próximo vídeo e até mais!